Oi, turma! E aí, tudo bom com vocês? Então, semana passada a gente deu início ao nosso novo jogo, desenvolvido no Scratch, o nosso jogo da coleta. E os primeiros comandos que a gente viu eram os comandos de fazer o objeto deslizar da parte de cima da tela até a parte de baixo, né? Então, na aula passada, eu expliquei para vocês como fazer esses comandos aqui. Então, só relembrando rapidamente, porque a gente já viu isso, o que é cada um desses bloquinhos. Então, primeiro bloquinho, quando a bandeira for clicado, então, quando eu clicar na bandeirinha, vai iniciar todo o código que tiver conectado a ele. E aí eu coloquei um bloco de sempre, para tudo que tiver aqui dentro ficar sempre se repetindo. E aí a primeira coisa que eu faço é definir o estilo de rotação do meu objeto. Porque eu não quero que ele fique girando, eu quero que ele apenas desça. Então, eu defini o estilo para não rotacionar. E aí eu mando o meu objeto ir para a posição aleatória. Então, ele vai para qualquer posição sorteada no palco. Porém, depois disso, eu mando ele mudar o Y para 180. Então, o personagem vai continuar indo para uma posição aleatória, só que agora só do eixo X, porque no eixo Y eu estou mandando ele ir para o Y 180. Então, o Y 180 é mais ou menos aqui por cima. Então, o personagem no Y 180, eu mando ele deslizar por 3 segundos. Então, ele vai deslizar 3 segundos até onde? Até alguma posição X e Y. Na posição X, eu estou adicionando o bloquinho da posição X. O que isso significa? Que o programa ele vai pegar a posição X que o personagem está e aí ele vai permanecer nessa posição X. E ele vai somente deslizar por 3 segundos até chegar no Y menos 180, então até chegar na parte de baixo do palco. Então vou clicar na bandeirinha para vocês observarem ele funcionando. Pronto. Deslizando de cima até embaixo, depois vai sortear outra posição aleatória e vai continuar fazendo isso. A atividade que eu tinha deixado no final da aula para vocês fazerem era fazer com que outros objetos ficassem também deslizando pela tela, de forma alternada. Então, primeiro deslizava um, depois de um tempo era para deslizar outro, depois deslizar outro e assim sucessivamente. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Então, pessoal, é importante ressaltar que há diferentes formas de fazer isso que eu pedi para vocês. O que eu vou mostrar aqui é uma das formas que eu achei mais simples para que a maioria das pessoas que não conseguiram fazer poder entender, tá ok? Então vamos começar. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer com que esse personagem, ele, quando iniciar o jogo, ele apareça. E quando ele chegar aqui no finalzinho, ele desapareça. Isso vai ser importante porque quando eu adicionar os outros, no momento que esse personagem chegar aqui embaixo, ele vai precisar sumir. Então, eu venho aqui em aparência e vou pegar o bloco mostre, vou colocar aqui como sendo o primeiro bloco do sempre e vou colocar ele aqui no final com o esconda. Então, funcionando só com esses blocos, não vai alterar em nada por enquanto no projeto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já tenho esse código aqui e que é o código de deslizar e eu vou duplicar esse personagem para mim aproveitar tanto o personagem quanto o código. Então eu venho aqui em cima do personagem, clico com o direito, duplicar. Dupliquei o personagem, ele está laranja também, eu não quero ele laranja. Eu venho aqui em fantasias e vou mudar a cor dele. Vou colocar essa cor aqui. Pronto, voltei para o código. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho dois personagens iguais, só de cores diferentes,
que tem a mesma programação. Então, no momento que eu apertar na bandeirinha, os dois vão cair ao mesmo tempo. E não é isso que eu quero. Eu quero que um caia e depois de algum tempo caia o outro. E continue assim. Então, eu venho aqui no segundo personagem que eu adicionei e eu vou fazer com que ele espere um tempo para que ele possa cair. Então, eu venho aqui em controle e vou colocar para ele esperar um tempo. Então, antes de mostrar ele, eu preciso que espere um tempo. E aí eu vou colocar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Ó, ele está caindo depois, só que ele está esperando sempre um segundo. E eu não quero que ele espere sempre um segundo. Eu quero que esse segundo personagem caia em momentos alternados. Então, o que eu vou fazer é, em vez de deixar um tempo fixo, eu vou sortear um tempo. Então, eu venho aqui em operadores e vou pegar esse número aleatório e vou encaixar aqui no bloquinho de tempo. Pronto. Agora eu vou mandar esperar algum tempo aleatório. E isso aí vocês quem decidem. No meu, eu quero que ele espere de meio segundo até, no máximo, 2 segundos. Então, ele vai sortear de meio segundo até 2 segundos para poder cair. E aí, vou clicar na bandeirinha para vocês verem o que está acontecendo. Agora, a bolinha continua caindo. Uma, depois a outra. E em momentos alternados. Só que se vocês observarem, eu vou dar pare aqui. Quando eu clicar no play, na bandeirinha para ir, vocês vão ver que essa bolinha ela vai ficar fixa aqui na tela. E isso não fica legal. Ó, viu que iniciou fixo? Então, vamos fazer uma programação para que isso não aconteça. Então, gente, para que isso não aconteça é bem simples. Eu venho aqui em aparência e eu vou pegar o bloquinho esconda. E eu vou encaixar esse bloquinho esconda logo abaixo do quando bandeirinha for clicada. Por quê? Porque assim eu obrigo esse personagem a, sempre que eu clicar na bandeirinha, a primeira coisa que ele vai fazer é esconder. Então ele vai sumir do palco. E aí depois ele vem para a programação normal e como tem um mostra aqui, ele volta a aparecer. Então vou clicar na bandeirinha e vocês vão ver isso acontecendo. Viu aí que ele não ficou mais na tela? Então, esse problema foi resolvido. E aí, se eu quiser mais personagens caindo pela tela, é só eu adicionar outros objetos. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer no jogo da coleta é adicionar um objeto que vai coletar esses personagens que estão caindo. Então eu vou adicionar algum objeto que colete isso. E eu vou fazer a movimentação desse objeto. Então eu venho aqui nos atores e vou selecionar um ator que possa colher esses objetos que estão caindo. Então eu vou procurar aqui, vou pegar esse ball, vou clicar nele e agora eu tenho o ball. Como que eu quero a movimentação desse personagem? Eu quero que ele se movimente pelas teclas do teclado. Então, quando eu clicar na tecla da direita, é para esse personagem ir para a direita. E quando eu clicar na tecla da esquerda, é para esse personagem vir para a esquerda. Então, como que eu vou fazer isso? Essa movimentação é bem simples. Eu venho aqui em Eventos e vou pegar esse balão de quando a tecla espaço for pressionada e vou colocar aqui. Só que em vez da tecla espaço, eu quero usar a tecla para a direita. Então vou marcar. E o que eu quero que aconteça quando eu apertar a tecla para a direita? Eu quero que o meu personagem mova para a direita. Então eu venho em movimento. Como eu quero que ele mova só para a direita, eu preciso mandar ele apontar para a direita. Então eu vou pegar um aponte para a direção. E aqui eu vou deixar marcado à direita.
E eu quero que ele mova, então eu vou colocar mova 10 passos. Então, quando eu clicar na seta para a direita, o personagem já está se movimentando para a direita. Agora eu quero que faça a mesma coisa, só que para a esquerda. Então, eu posso pegar todos os bloquinhos novamente, eu posso vir aqui com o botão direito em cima desse e simplesmente duplicar e arrastar para baixo. Agora eu não quero mais a seta da direita, eu quero a seta da esquerda. E eu vou mudar agora a direção. Então, vou arrastar aqui apontando para a esquerda. E vou deixar movendo os 10 passos. Então, apertando para a esquerda, ele está vindo para a esquerda. Apertando para a direita, ele está vindo para a direita. Só que vocês estão observando que ele está girando, né? A gente já sabe como solucionar esse problema. Vem aqui em movimento e coloco a opção define o estilo de rotação. Então, antes de tudo, eu vou definir o estilo de rotação para não rotacionar. Agora sim, estou apertando nas teclas e o personagem se movimenta sem girar. Quando eu clicar na bandeirinha, as bolas vão caindo e eu já posso colher esses personagens. Só que para isso a gente precisa finalizar a programação, né? Então, o que eu vou deixar hoje como não atividade, mas desafio, é que vocês façam com que, quando esse objeto tocar em algum dos que estão caindo, eu quero que mostre a mensagem tocou. Só isso, tá bom? Quando um objeto tocar no outro, eu quero que apareça a mensagem tocou. Ok? Então, por hoje, esses são os comandos e nós continuaremos nosso projeto na próxima aula. Até lá!